Bom dia, minhas lindezas, tudo bem? Hoje vamos estudar matemática. Ontem nós estudamos português, não é? Hoje matemática. E matemática, nossa Cuquinha tem que estar pensando o quê? Na matéria, não é? Nós não podemos estar ligado com desenho. Então agora procure um lugar bem tranquilo, longe do barulho, para a gente estudar bem gostoso. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos estudar ainda na unidade 5, números com 3 algarismos. E o que nós vamos estudar, professora Isa? Nós vamos estudar a escrita de números por extenso, nós vamos estudar sucessor e antecessor de um número e nós vamos estudar sequência numérica. A aula vai ser bem gostosa hoje, então aproveita esse momento para a gente aprender. Vamos lá? Na página 3 está escrito aqui em cima, igual a de vocês aí, escrevendo números com palavras. Como assim, professora? Cada número não tem um nome? Isso mesmo, e nós vamos aprender a escrever esses nomes. Então, já vimos como escrever centenas inteiras, não vimos na aula passada? Que a professora falou 200, 300, 400 e assim por diante. Nós vamos agora focar o quê? Na escrita dessas palavras, Por exemplo, aqui tem o número 100. Como que eu vou escrever ele, 100 ou 100. O que é 100? 100 unidades, tá? Uma centena, 100 unidades não é uma centena? Isso mesmo. Agora aqui, que número é esse? 200. Como que eu vou escrever ele com palavras, 200. Que número é esse? 300, não é? Como que eu escrevo ele? 300. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nas letrinhas, ou seja, na escrita das palavras, tá? Para você escrever corretamente. Você vai ver os algarismos aqui e vai escrever as palavras. Então, eu preciso que você fique bem atento o quê? Na escrita dessas palavras agora, porque o número você já conhece, mas a escrita das palavras ainda não. Então, vamos de novo começar lá do número 100? Então, vamos lá, 100, então 100 ou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vocês, sempre quando escrevem, costumam esquecer de colocar o N nas palavras. O N está aqui para dar o quê? Um sentido na palavra, não é? A gente fala até lá na sala de aula que dá força para a palavra, não é verdade? Então, se eu não colocar, vamos supor, o N aqui, na palavra 300, ele vai ficar assim, 300. Eu falo 300 ou 300? Isso mesmo, eu falo 300. Então, olha a importância do N na escrita dessa palavra, tá? E assim com todas as outras aqui, ok? Agora, nós vamos ver as dezenas inteiras. Como que é as dezenas inteiras? Quanto que é uma dezena? Isso, 10 unidades. Então, nós vamos ter uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas e assim por diante, não é? Então, vamos ver como escreve as dezenas inteiras? Então, lá, uma dezena, 10. Depois, 2 dezenas, 20. Depois, 3, 30. Depois, 4 dezenas, 40. 5 dezenas, 50. 6 dezenas, 60. 7 dezenas, 70. 8 dezenas, 80. E 9 dezenas, 90. Agora, na mesma página ainda, só vou mudar o slide, né? Porque eu fiz maior aqui no meio. Nós vamos ver números de 11 a 19. Vamos ver? Ainda continuo na mesma página, só eu que mudei o slide, tá? Então, lá, os números de 11 a 19. Então, como que eu escrevo? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, esses são numerais o quê? De 11 a 19, porque quando chega no 20, ele já é dezenas inteiras, né? Agora, vamos ver como que eu escrevo unidades? Então, vamos ver,
Esses vocês fazem bastante, não é? Ó, 1, 2, 3. Eu não falo 3, eu falo 3, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, esses são assim que nós escrevemos eles, não é? Mas tem muito de vocês que colocam assim, ó, 3, né? 7. Eu não falo 3, eu falo 3. E eu não falo 7, eu falo 7, ok? Podemos escrever todos os números com palavras, olha, 206, ó, escrevi, o 206 está aqui. Olha ele escrito com palavras, ó, 206. Agora aqui, ó, 445, ó, eu vou escrever com palavras, ó, 445. Agora, 316, eu vou escrever com palavras, ó, 316. 729, vamos escrever com palavras, ó, 729. Até aí, tudo bem? Vamos passar para a próxima. Página 14. Igual ou diferente. Observe a seguir os números escritos com palavras. Então, olha aqui, ó. 206. Está escrito com palavras, não tá? 217. Muito bem. 226. Legal, não é? E agora, escreva-os em seu caderno usando o algarismo que indique suas igualdades e diferenças. Ó. Então, números, igualdades e diferenças. Dá pausa aí e escreva no seu caderno. Já já a professora mostra para vocês como é que escreve. Vamos lá? Deu pausa? Já escreveu? Então, vamos fazer? Então, olha lá, ó. Escreva em seu caderno usando o algarismo que indique as igualdades e diferenças, ó. 206 está aqui, 216 está aqui e 226 também está aqui. Então, você já colocou os números, não colocou? Agora, vamos ver as igualdades? Olha lá, todos têm 206 unidades, não tem, ó? 2 centenas aqui, 2 centenas aqui, 2 centenas aqui. Todos têm 6 unidades, ó. Tem 6 unidades aqui, tem 6 unidades aqui, tem 6 unidades aqui. Agora, vamos ver as diferenças? Olha lá, ó. 216 tem uma dezena a mais que 206, não é isso? E 226 tem uma dezena a mais que 216. Viu as diferenças? Muito bem. Agora vamos para a próxima. Então, ainda na página 14, ó, sucessor e antecessor de um número. Então, primeiro nós vamos falar do sucessor. A ideia de sucessor e de antecessor já foi vista no ano anterior. Isso mesmo. Agora veremos como eles se relacionam com as operações de adição e subtração. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, toda vez que somamos a determinado número, encontramos sucessor. Alguns exemplos. Então, olha lá, ó, 24. Qual vai ser o sucessor de 24? Ó, 25, porque eu vou pôr mais um. Portanto, o sucessor de 24 é 25, porque ele vem depois. Ó, o sucessor é o que vem depois, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver o número 30 e eu falo, me dê o sucessor do 30, eu vou pôr 30 e mais um, tá? Se a professora pedir o sucessor do 5, é 5 e mais um. Então, vai ser o quê? O 6. Se for o do 30, 30 mais 1 vai ser o 31, ok? Agora, o sucessor de 140, ó. Então, eu vou pôr 140 mais 1. Vai ficar igual a 141. Portanto, o sucessor de 140 é 141. Agora, olha que número mais difícil, ó.
536. Aí eu coloco mais um, porque eu quero o sucessor dele. Vai virar 537. Portanto, o sucessor de 536 é o 537. Vamos deixar mais difícil? Agora, ó, 689. Eu coloco mais um, que é o sucessor dele, não é? Então, vai ficar 690. Portanto, o sucessor de 689 é 690. Mais uma aqui para vocês, ó. 721. Aí eu quero o sucessor dele. Então, vou pôr mais um. Como é que vai ficar então, ó? 722. Portanto, o sucessor de 721 é o 722. Entenderam? Vamos supor que eu quero o sucessor do 10. Então, eu vou pôr mais um. 10 mais 1 é quanto? 11. Então, o sucessor de 10 vai ser o 11. E o sucessor do 22? Então, eu vou pôr 22 mais 1. Vai ficar o quê? 23. Então, o sucessor do 22 vai ser o quê? O 23. Vamos continuar? Ainda na página 14, nós vamos falar do antecessor. O antecessor é o número que vem antes, tá? Então, vamos supor que eu tenho o número 9. Qual que vem antes do 9? O 8, isso mesmo. Ou seja, toda vez que diminuímos um de determinado número, encontramos o seu antecessor. No conjunto dos números naturais, o zero é o único número que não tem antecessor, porque o zero não vale nada, lembra que a professora falou? Então, ele é o único número que não tem antecessor. Antes do zero, não tem nenhum, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, ó. No sucessor, eu coloco uma a mais, não é? No antecessor, eu tiro um, tá? Então, olha lá, ó, 24 menos 1. Então, eu tenho 24, eu tirei 1, eu fiquei com quanto? 23. Portanto, o antecessor de 24 é o 23. Agora, eu tenho 140, mas eu tirei um dele, porque eu quero descobrir qual é o antecessor. Ficou 139. Portanto, o antecessor de 140 é o quê? O 139. Vamos ver agora o 536? Ó, eu tenho 536 balas e eu comi uma. Quanto que vai ficar? 535, não é? Eu tinha 536 balas, eu comi uma, ficou 535. Portanto, o antecessor de 536 é o 535. Muito bem. Agora eu tenho 689 balas, mas eu comi uma. E agora? Eu vou tirar uma bala e vai ficar 688. Portanto, o antecessor de 689 é o quê? 688. Mais difícil ainda agora, ó. 721. Eu tinha, então, 721 balas, mas eu comi uma. Então, eu fiquei com quanto? 720 balas. Portanto, o antecessor de 721 é 720, ok? Agora, na página 15, tem um jogo rápido para você fazer. Dá pausa aí no seu vídeo e faz esse jogo rápido para a professora. Olha lá, escreva o antecessor à esquerda e à direita o sucessor dos números abaixo. Então, lá, ó, sucessor de uma centena. Qual vai ser? Sucessor, ó. Então, sucessor aqui. Antecessor. Então, qual que vem antes de uma centena? Vai por aqui. Qual que vem depois de uma centena? Vai por aqui. Agora, quem vem antes? O antecessor de uma dezena. Vai escrever aqui o número. E qual vem depois de uma dezena?
que é o sucessor, vai escrever aqui. Letrinha C, sucessor é o que vai depois, antecessor é o que vem antes. Então, letrinha C, qual é o antecessor do número 1? De uma unidade. Qual é o sucessor de uma unidade? Letrinha D, qual é o antecessor de 6 dezenas? E qual é o sucessor de 6 dezenas? Letrinha E, qual é o antecessor de 5 centenas e uma unidade? E qual é o sucessor de 5 centenas e uma unidade? Deu pausa? Isso, então vamos corrigir? Letrinha A, qual é o sucessor e o antecessor de uma centena? Ó, sucessor vem antes, né? Antecessor vem antes, sucessor vem depois. Fez aí? Então vamos ver? Olha lá, antecessor vai ser o 99, porque veio antes. E o sucessor? 101, porque uma centena não vale 100. Qual vem antes do 100? O 99. Qual vem depois do 100? O 101. Vamos ver agora o antecessor e o sucessor de uma dezena? Olha lá, uma dezena vale quantos? 10, não é? Quem vem antes do 10? O 9. Quem vem depois do 10? O 11. Agora vamos ver o sucessor e o antecessor de uma unidade? Olha lá, antecessor, quem vem antes de 1? O 0. Quem vem depois do 1? O 2. Muito bem. Letrinha D, vamos ver o antecessor e o sucessor de 6 dezenas. Quanto que vale uma dezena? 10. E 6 dezenas? Vamos ver, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, quem vem antes do 60 e quem vem depois? Vamos ver? Olha, 59, 61. Agora ficou complicado, professora. Vamos ver se você acertou? 5 centenas são 500, mais uma unidade, 501. Então, quem vem antes do 501 e quem vem depois? Vamos descobrir? Quem vem antes é o 500. Quem vem depois? 502. Muito bem, parabéns para você. Vamos para a próxima? Agora nós vamos falar na página 15 sobre sequências numéricas. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Sequência numérica é um conjunto ou um grupo de números que são escritos seguindo determinada ordem ou padrão. Veja alguns exemplos, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Os números vão aumentando de quê? De 10 em 10. Muito bem. Agora vamos ver a sequência abaixo? Então lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os números vão aumentando de 1 em 1. Então, nós vimos que aqui foi de 10 em 10, aqui de 1 em 1. Vamos ver o outro. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Os números vão aumentando de 5 em 5, não foi? Olha lá, 5 em 5. Agora, vamos ver uns diferentes, ó. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Os números diminuíram de 3 em 3, não diminuíram? Foi diminuindo? Isso, eles diminuíram de 3 em 3, eles foram abaixando. Agora, vamos ver essa próxima sequência, ó. 450, 400, 350, 300, 250, 200. O que aconteceu agora? Ó, os números vão diminuindo de 50 em 50. Então, vocês verem que a gente tem que prestar atenção na sequência. Então, vamos ver o próximo. 82, 89, 96, 103, 110, 117,
124. Os números vão aumentando de 7 em 7. Então, precisa focar no número que você está vendo? Sim. Precisa saber a ordem se ele está aumentando ou diminuindo? Sim. Em alguns casos, precisa até fazer uma continha para saber de quanto em quanto o número está aumentando ou diminuindo. Isso mesmo. Isso se chama o quê? Sequência numérica, sequência de números. Vamos ver mais alguns desses agora no jogo rápido de vocês? Então, tá aí, ó. Observe os números e complete o que faltam na sequência. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse número está 980, 970, 950 e 940. O que aconteceu aí? Ele está crescendo ou ele está diminuindo? Vê e fala para a professora. Letrinha B, 250, 350, que já não tem, 550, 650. O que está acontecendo? Ele está baixando ou diminuindo? Não sei. Você precisa descobrir. Letrinha C, aqui está mais difícil. Então, você vai precisar fazer uma continha para descobrir, ó. Mas aqui ele não está, ó, aumentando, ó, 132, 186. Então, aqui está aumentando a sequência. Se você quiser descobrir mais rápido, eu peço para você, então, pegar esse número aqui, ó, 186 menos 132, que aí você vai descobrir essa sequência aqui, para ver qual é o número que está pedindo aqui, que está aumentando ou diminuindo. Eu não sei, mas você vai descobrir depois de você fazer essa continha, ó. 186 menos 132, aí você vai ver qual é o numeral que está acrescentando aí. Letrinha D, 420, 415, não sei o número aqui, 405 e 395. Essa já é uma conta, ó, que está o quê? Ó, do maior para o menor. Então, vê qual é o número que vai ser aqui nessas. Letrinha E, essa tá facinho, ó. 26, 29, 32, blá, 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 41 e blá, blá, blá. Dá pausa e faz aí que eu já volto para a gente conferir se você acertou. Deu pausa? Já fez? Então, vamos conferir? Ó, letrinha A, nós temos, ó, 980, 970, 940 e 950 e 940. Vamos ver qual é o número? Você descobriu? Olha lá. Começou pela ordem o quê? Do menor para o maior. Mas você leu como? Do maior para o menor. Não foi isso? Então, qual que ficou aqui, ó? 930, 940, 950 e agora? 960, 970, 980, 990. Isso mesmo. Se você acertou, já pode ir corrigindo. Vamos ver na letrinha B? Vamos ver, ó. Aqui foi de 10 em 10. Vamos ver aqui agora essa ordem? Então, ó, 250, 350. Qual vai ser, então, a ordem, ó? Tá dizendo que é de 100 em 100, não é? Então, vamos ver, ó. 450 e agora? 550, 650, 750. Então, nós contamos de 100 em 100. Agora, e esse, professora? Você fez a continha que eu pedi, ó? Eu fiz essa continha, ó. 186 menos 32. Então, eu começo sempre a continha por qual ordem, ó? Pela casinha da unidade. Então, eu tenho 6, ó. E eu tirei 2, eu fiquei com 4. Muito bem. Agora, eu tenho 8 e eu vou tirar 3, ó. Então, eu tenho 8, ó. Tirei 3, fiquei com 5. E eu tenho 1, tirei 1. Quantos que ficou? 54. Então, lá, ó, essa ordem está aqui. 132 mais
mais 54 ficou o quê? 186. 186 mais 54, ó, 240. Agora, 240 mais 54, ficou o quê? 294. Agora, 294 mais 54, olha lá, 348. 348 mais 54, 402. Muito bem. Vamos descobrir essa ordem agora? Vamos descobrir, ora, 420, 415, aqui eu não sei, 405, aqui também não sei, e aqui 395. Vamos ver pela ordem se você acertou. 395, 400, 405, 410, 415 e 420. Agora, essa daqui foi fácil, olha. 26, 27, 28, 29. Quantos dedinhos? 3. Agora, 29, ó, 29. 29, 30, 31, 32. Tá lá o 32. E agora? Coloco mais 3, que a sequência não é 3, ó, 32, 33, 34, 35. Então, 35. Agora, ó, mais 3, 35 na cabeça, 36, 37, 38. Muito bem. 38 mais 3, 38, 39, 40, 41. Agora, 41 mais 3, 41, 42, 43, 44 e vou colocar o 44. Agora a hora da leitura. Como surgiu a noção de números? Vamos conhecer como surgiu a noção de números? Então vamos ler com a professora? O meu tá meio apagadinho, mas de vocês não está. Vamos ler? Quando enfrentamos situação em que queremos saber quantos, a nossa primeira atitude é contar. Mas os homens que viviam há milhares de anos não conheciam os números e nem sabiam contar. Então, como é que eles faziam, se eles não sabiam nem números e nem a contar? Então, vamos ver? Então, como surgiram os números? Os pastores de ovelhas tinham necessidade de controlar os rebanhos. Precisavam saber se não faltavam ovelhas. Como podiam os pastores saber se alguma ovelha se perdera ou se outras tinham juntado ao rebanho? Alguns vestígios indicam que os pastores faziam um controle do seu rebanho usando conjunto de pedras. Vamos continuar a leitura? Então vamos lá. Ao soltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada animal que passava e guardava um monte de pedras. Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte uma pedra para cada ovelha que passava. Se sobrassem pedras, ficaria a saber que tinha perdido ovelhas. Se faltassem pedras, saberia que o rebanho tinha aumentado. Desta forma, os pastores mantinham tudo sob controle. Afinal, alguma coisa em comum existia entre o monte de pedras e o grupo de ovelhas. Se a quantidade de pedras correspondia exatamente à quantidade de ovelhas, esses dois conjuntos tinham uma propriedade comum, o número de ovelhas ou de pedras, né? Mas provavelmente o homem não usou somente pedras para fazer correspondência um a um. É muito provável que ele tenha utilizado qualquer coisa que tivesse bem à mão, e nada estava mais à mão do que os seus próprios dedos. Certamente o homem primitivo usava também os dedos para fazer contagens, levantando um dedo para cada objeto. Então, aqui tem uma curiosidade. O que era homem primitivo? Ó, primeiro a existir, né? Mas nós já vimos também isso em aula de história, não é verdade? Então, veja que interessante, ó, os pastores antigos
eles usavam pedras para contar as ovelhas. Então, cada ovelhinha que passava, ele colocava uma pedrinha e quando voltava, ele tirava essa pedrinha. E aí ele sabia se tinha perdido ovelha ou se tinha entrado alguma ovelha de outro rebanho no rebanho dele. Legal, né? Agora vamos responder as perguntas? Vamos lá. Como os pastores controlavam uma quantidade de ovelha? Escreve aí para a professora. Na sua opinião, todos os povos antigos tinham essa mesma ideia? Justifique sua resposta. Então, responde aí para a professora também. Se você não conhecesse os números, como faria para registrar a contagem da quantidade de ovelhas? Então, responde para a professora. Dá pausa aí e responde. Eu já volto para a gente corrigir. Deu pausa? Vamos corrigir então? Já fez? Então vamos lá. Número 1. Como os pastores controlavam a quantidade de ovelha? Olha lá. Para cada ovelha do seu rebanho, os pastores tinham uma pedrinha. Se sobrassem pedrinhas, certamente alguma ovelha tinha se perdido, tá? Agora, número 2. Na sua opinião, todos os povos antigos tinham essa mesma ideia? Isso é uma resposta pessoal sua, tá bom? Número 3. Se você não conhecesse os números, como você faria para registrar a contagem de quantidade de ovelhas? Responde aí também. É uma resposta pessoal sua, tá bom? Agora, página 18, ó. Fazendo uma pesquisa. Procure números que façam parte do seu dia a dia e que tenha 3 dígitos. Anote no quadro a seguir. Por exemplo, preço de algum objeto, número da sua casa e alguns números da sua escola, como quantidade de alunos e livros da biblioteca, mas lembre-se de que você deve ter exatamente 3 ordens, ou seja, 3 algarismos. Então, você vai procurar em revista, jornal, site. Se você não tem revista para recortar e colar, você pode estar escrevendo também, tá bom? No espaço a seguir. Tantos que você puder ou lembrar ou ver, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha um belo dia, um abençoado dia e que Jesus esteja te guardando e te cuidando. Beijo e até a próxima aula!